Existe um padrão que você provavelmente já percebeu, mas talvez nunca tenha entendido de verdade. Alguns ciclistas parecem simplesmente não cansar. Eles mantêm uma velocidade alta, constante, controlada, enquanto outros começam bem e poucos minutos depois já estão lutando para não ficar para trás. A promessa aqui é direta. Você vai entender exatamente como ciclistas experientes conseguem sustentar velocidade alta no ciclismo e como aplicar isso na prática para transformar sua performance. Agora presta atenção nisso, porque vai contra o senso comum. Não é apenas força que mantém um ciclista rápido, é eficiência fisiológica, controle de intensidade e estratégia de esforço, e isso muda completamente o jogo. Quando um ciclista experiente está rodando forte, ele não está forçando mais o tempo todo. Ele está operando próximo de um ponto fisiológico muito específico, onde consegue produzir potência elevada com o menor custo energético possível. Esse ponto está próximo do limiar de lactato. É ali que o corpo ainda consegue sustentar esforço alto sem entrar em colapso metabólico. Isso significa que ele não está gastando energia de forma descontrolada, ele está economizando enquanto anda rápido. Agora entra um conceito que poucos dominam: economia de movimento. Ciclistas experientes desperdiçam menos energia a cada pedalada. O tronco permanece estável, os ombros relaxados, a força é aplicada de forma contínua e eficiente. Isso reduz perdas mecânicas e melhora a transferência de potência para a roda. Na prática, eles andam mais rápido com menos esforço relativo. Outro ponto extremamente relevante é a cadência. Ciclistas experientes sabem exatamente qual cadência usar em cada situação. Eles evitam pedalar pesado demais, o que sobrecarrega a musculatura, e também evitam cadência excessivamente alta, que aumenta o custo cardiovascular. Eles encontram um equilíbrio onde o sistema muscular e o sistema aeróbio trabalham juntos de forma eficiente. Agora presta atenção nisso, porque isso separa amadores de atletas mais avançados. Controle de intensidade. Ciclistas experientes raramente entram em picos desnecessários de esforço. Eles evitam acelerações bruscas sem motivo e mantêm um ritmo constante sempre que possível. Isso preserva o glicogênio muscular e reduz o acúmulo de fadiga. E aqui entra algo que muda completamente sua capacidade de manter velocidade alta: gestão de energia ao longo do pedal. Não adianta ser forte por 10 minutos e depois quebrar. O objetivo é ser consistente. Ciclistas experientes distribuem o esforço ao longo do percurso. Eles sabem quando acelerar, quando segurar e quando economizar. Agora vamos falar de algo que pouca gente percebe, mas que faz uma diferença absurda: a aerodinâmica. Quanto maior a velocidade, maior a resistência do ar. Ciclistas experientes sabem se posicionar melhor na bike, reduzem a área frontal e aproveitam o vácuo do pelotão sempre que possível. Isso reduz drasticamente o gasto energético. Na prática, dois ciclistas podem estar na mesma velocidade, mas um está gastando muito mais energia do que o outro. Agora presta atenção nisso, porque isso é chave. Resistência não é apenas aguentar mais tempo, é manter potência mesmo com fadiga acumulada. E isso vem de um conjunto de adaptações: maior densidade mitocondrial, melhor capilarização muscular, maior eficiência no uso de gordura como combustível e melhor tolerância ao lactato. Tudo isso é construído com treinamento inteligente. E é exatamente aqui que muitos ciclistas travam. Eles pedalam muito, mas sem estrutura. Fazem longões, pedalam forte em grupo, fazem alguns tiros, mas não existe uma lógica clara de progressão. É por isso que muitos começam a buscar sistemas organizados de treinamento. Dentro do sistema de treinamento MNB, por exemplo, o ciclista encontra uma estrutura completa para evoluir de forma consistente. Ele passa a ter acesso a treinos de bike organizados, treinos de força específicos para aumentar potência, um guia de nutrição voltado para a performance e muito mais. Além disso, começa a entender como melhorar sprints, como se tornar mais potente na bike e, principalmente, como funciona uma periodização de treinamento de verdade. Ou seja, deixa de treinar no improviso e passa a seguir treinos de verdade, organizados para gerar evolução. O link está na descrição e também no comentário fixado. Agora vamos aprofundar ainda mais porque existe algo que poucos ciclistas percebem. O cérebro também treina.
Ciclistas experientes têm maior tolerância ao desconforto. Eles conseguem manter intensidade alta mesmo quando o corpo começa a sinalizar fadiga. Isso não significa ignorar o corpo, mas sim entender até onde é possível ir sem quebrar. Outro fator importante é a nutrição durante o pedal. Sem reposição adequada de carboidratos, a capacidade de manter velocidade alta cai drasticamente. Ciclistas experientes sabem exatamente quando e quanto consumir para manter o rendimento. Agora, fecha isso com algo simples, mas extremamente poderoso: consistência. Não é um treino isolado que faz você manter velocidade alta, é a soma de semanas e meses de treino bem estruturado. Agora pensa nisso de forma direta. Você está pedalando tentando acompanhar os outros, ou está treinando para se tornar o ciclista que os outros tentam acompanhar? Escreve aqui nos comentários, porque esse canal tem um dos públicos mais qualificados e inteligentes do ciclismo brasileiro. Curta o vídeo para ajudar o YouTube a levar esse conteúdo para mais ciclistas. E se esse conteúdo te ajudou, considera deixar um super thanks. Porque no final, existe uma verdade que separa ciclistas comuns de ciclistas fortes. Não é quem pedala mais rápido por alguns minutos, é quem consegue manter essa velocidade por muito mais tempo. E ainda existe uma camada mais profunda que quase ninguém observa, mas que explica por que alguns ciclistas simplesmente sobram quando a velocidade sobe de verdade. Depois que você entende potência, aerodinâmica, nutrição e controle de intensidade, entra um fator silencioso que define quem sustenta ritmo alto por horas e quem começa a perder rendimento mesmo tendo boa perna: a capacidade de manter estabilidade fisiológica sob fadiga crescente. Não é só o quanto você consegue produzir de potência, é o quanto você consegue manter essa potência quando o corpo já está sob estresse metabólico acumulado. É aí que entram ajustes finos que não aparecem no treino básico, mas fazem diferença real em performance. Um desses ajustes é a gestão micro do esforço dentro do próprio pedal. Ciclistas experientes não pedalam no mesmo ritmo o tempo todo, mesmo quando parece que estão constantes. Eles fazem microvariações quase imperceptíveis de potência para aliviar o sistema muscular em momentos estratégicos, sem perder velocidade. Isso permite reduzir o acúmulo de fadiga sem quebrar o ritmo geral. É uma habilidade refinada que vem de sensibilidade corporal e experiência em leitura de esforço. Outro ponto avançado é o uso inteligente da cadência ao longo do percurso. Não existe uma cadência fixa e ideal para tudo. Em trechos mais exigentes, reduzir levemente a cadência pode ajudar a recrutar mais força muscular, enquanto em trechos mais fluidos, aumentar a cadência reduz o estresse muscular e distribui o esforço para o sistema cardiovascular. Essa alternância ajuda a preservar energia ao longo do pedal e manter velocidade alta por mais tempo. Existe também um fator extremamente negligenciado que influencia diretamente a capacidade de sustentar velocidade: a eficiência de recuperação entre estímulos, dentro do próprio treino ou prova. Ciclistas experientes recuperam mais rápido mesmo sem parar de pedalar. Isso acontece porque o sistema aeróbio deles é tão eficiente que consegue limpar metabólitos e restabelecer parcialmente o equilíbrio interno mesmo em movimento. Isso permite repetir esforços sem queda brusca de rendimento. Agora, entrando em um ponto que muita gente tem curiosidade, mas poucos entendem com clareza. Ao longo da história do ciclismo, alguns atletas buscaram vantagens manipulando diretamente a fisiologia do corpo, principalmente no que diz respeito ao transporte de oxigênio. Práticas como transfusões sanguíneas ou o uso de substâncias para aumentar a produção de glóbulos vermelhos já foram utilizadas em diferentes épocas. Do ponto de vista fisiológico, isso pode aumentar a capacidade aeróbia, porque melhora o transporte de oxigênio para os músculos. Mas aqui entra algo que precisa ser dito com total clareza. Essas práticas são proibidas, altamente controladas por órgãos antidoping e envolvem riscos sérios à saúde, como o aumento da viscosidade do sangue, risco de trombose e complicações cardiovasculares. Além disso, os métodos de detecção evoluíram muito, tornando esse tipo de prática cada vez mais arriscada do ponto de vista esportivo e pessoal. Não é um caminho sustentável, nem seguro,
e muito menos necessário para quem quer evoluir de verdade. E aqui está o ponto que realmente importa. O que fazia diferença mesmo nesses casos não era apenas a intervenção artificial, mas o nível absurdo de preparação que já existia por trás. O que separa ciclistas fortes de ciclistas dominantes continua sendo treinamento inteligente, consistência e domínio das variáveis fisiológicas. Voltando ao que você pode controlar, existe um elemento final que fecha todo esse raciocínio: a capacidade de manter clareza mental sob esforço intenso. Quando a velocidade está alta e o corpo começa a sinalizar fadiga, muitos ciclistas entram em modo reativo, apenas tentando sobreviver. Ciclistas experientes continuam tomando decisões estratégicas, ajustando posição, ritmo e gasto energético em tempo real. Isso mantém a performance estável mesmo quando o esforço é alto. Agora pensa nisso de forma prática e direta. Manter velocidade alta não é sobre ser mais forte em um único momento. É sobre ser eficiente, estratégico e consistente ao longo de todo o esforço. É sobre gastar menos energia para produzir o mesmo resultado e saber exatamente quando usar mais energia para ganhar vantagem. E isso muda completamente o jogo. Porque no final das contas, o ciclista que mantém velocidade alta não é o que mais sofre, é o que mais entende o que está fazendo.